e assistir também. Então, em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês aqui na UFRJ e de todo mundo que está assistindo online, cada um em seu local de trabalho ou casa. E agradecer a Cambi, em nome da Natália Lopes, por organizar esse encontro e que possivelmente vai se tornar uma série de encontros futuros nesse mesmo formato, com uma tecnologia talvez um pouco melhor do que essa que a gente está fazendo agora. A gente está aprendendo também com esse sistema. E hoje a gente escolheu a Luísa Braga, que é um nome extremamente conhecido no meio da ciência em animais de laboratório. Chato isso de ficar ouvindo Brasil. Mas a Luísa é médica veterinária, formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez mestrado e doutorado também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem toda a vida profissional dela dedicada a biotérios. Ela trabalhou no biotério numa instituição pública também no Rio Grande do Sul e mais pro final da carreira dela, ela começou também a trabalhar na PUC do Rio Grande do Sul, onde ela montou um dos biotérios mais bem construídos do Brasil, que é o biotério da PUC. E mais recentemente, depois de passar a carreira dela toda se dedicando ao cuidado dos animais, ela passou a ter uma preocupação com os seres humanos que cuidam dos animais. Então, nos últimos anos, ela tem se dedicado a essa área dos técnicos, das pessoas envolvidas com o trabalho em animais de laboratório e tem feito um trabalho único aqui no Brasil, que é inovador, que acontece lá fora, mas ela tem sido a primeira a falar sobre isso, a discutir, a trazer esse assunto aqui no Brasil. E a gente escolheu ela para iniciar essas apresentações aqui com a gente na UFRJ e online também. Então, Luísa, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Estou muito honrada. Então a gente vai desligar o som aqui, só para não ter, e o pessoal daqui para ficar em silêncio, porque o som está um pouquinho baixo para poder ouvir a Luísa bem. Tá, vocês querem que eu aumente um pouquinho meu som? Não é vocês aí, né? Não sou eu. Aqui tá legal. No máximo aqui. Tá. Toma, Nath. Bom, pessoal, então, eu queria agradecer imensamente ao Marcel. O Marcel é um amigo meu, foi uma das primeiras pessoas que comprou a minha história de falar para as pessoas, de mexer com as equipes. Eu, em 2017, 18, né, Marcel, eu fui pela primeira vez no Cambi, conversar com a equipe do Cambi, fizemos um trabalho tão bonitinho, né? E depois a gente teve a pandemia pelo meio, mas eu acho que rendeu frutos e essa equipe é uma equipe que eu tenho um carinho imenso. Então, quando a Nath me convidou, eu fiquei muito orgulhosa e também, ao mesmo tempo, muito... é sempre um desafio para mim falar sobre esse tema, porque é um tema que que eu falo mais pela minha experiência do que por estudos muito avançados que eu tenho de psicologia. Não, eu sou veterinária falando de um assunto que eu conheço, que é as equipes de biotérios, tanto que eu nunca me disponho a falar de outro tipo a trabalhar com outro tipo de equipe que não seja essa que eu conheço e que eu acredito que eu posso ajudar por todos os anos que eu tenho vivido dentro do biotério, conhecido diferentes tipos de trabalho aí dentro, né? Então, é sempre um desafio conversar sobre o cuidado das pessoas, mas eu estou muito feliz com isso. Espero que vocês me ajudem. Eu vou conversar aqui com vocês, e depois que eu apresentar todos os slides aqui que eu preparei para vocês, eu acho que o que mais profícuo é a gente se sentar juntos e conversar, né? Então, o tema que eu escolhi, o título da palestra é Cuidando de Vidas, Preservando a Mente, Desvendando todo o impacto emocional que os biotérios têm. Então, em primeiro lugar, a gente precisa conhecer e se apropriar da importância que os biotérios, que o local que a gente trabalha tem, para que a gente possa
sabendo disso, a gente possa valorar aquele trabalho que a gente faz. Então, eu começo falando para vocês sobre a importância dos biotérios na contribuição para o avanço científico. Vou pedir desculpa para vocês, que atrás de mim tem uma calopsita, que uma amiga minha foi viajar e eu estou cuidando do bichinho, eu não consigo fazer ele ficar quietinho. Então, desculpe. Aonde que os biotérios, por que os biotérios são tão importantes, né? Em primeiro lugar, a pesquisa e o desenvolvimento de medicamentos, né? Isso são coisas fundamentais e vocês precisam começar a se dar conta que se a gente não tiver modelos animais seguros e se os trabalhos que forem feitos não tiverem eficácia, nós não vamos conseguir passar para os ensaios clínicos humanos. Então, começa por aí a importância do biotério, né? Na investigação de doenças, eles oferecem uma possibilidade de estudar o desenvolvimento, a progressão de doenças num ambiente controlado. Então, é vital para a gente estude doenças, que a gente esteja num ambiente controlado, que os dados possam ser reprodutíveis, né? Prêmios Nobel. Olha quantos prêmios Nobel, né? Mais de 180 prêmios Nobel na área de medicina e da fisiologia foram feitos utilizando animais para compreender o funcionamento de células, para tratar as infecções bacterianas, virais, a base do transplante, tantas outras coisas que a gente que estão dentro dos biotérios e que foram, a partir dali, premiadas com o Prêmio Nobel, que é o prêmio maior que a gente tem, né, na nossa área, quando a gente desenvolve um trabalho científico, né? O aprimoramento dos cuidados da saúde. A experimentação animal, ela contribui diretamente para melhorar técnicas cirúrgicas, e mais à frente vocês vão ver a importância que isso tem para as pessoas. A gente parece pouco, mas vocês vão ver, um exemplo pessoal, a importância que isso tem. E eu tenho certeza que quando vocês olharem isso, vocês vão saber que dentro da vida de vocês, isso também teve alguma importância alguma vez na vida, né? As contribuições para a segurança humana, né? As vacinas são imprescindíveis. Graças aos animais e graças aos animais de laboratório, nós estamos aqui conversando depois de nos vermos livres de uma epidemia de Covid que nos deixou em casa não sei quanto tempo, né? E teria sido muito pior se a gente não tivesse os animais de laboratório para que a gente conseguisse fazer uma vacina contra esse vírus novo, que ninguém conhecia, né? Ao mesmo tempo, a gente que trabalha dentro dos biotérios tem que se cuidar com a ética, né? E a parcimônia entre a ética e os avanços tecnológicos, né? Tem técnicas modernas hoje em dia que visam substituir o uso de animais, que visam reduzir bastante o número de animais que são utilizados, refinar esse número de animais, né? À medida que a inovação com modelos computacionais, cultura de células, isso tudo vem se desenvolvendo. Ainda assim, o papel que a gente desempenha dentro dos biotérios permanece vital para a ciência, né? Permanece vital para a ciência. Então, agora que a gente já viu a importância que o biotério tem, a importância que o nosso trabalho tem dentro dos biotérios, a gente precisa conhecer a importância que a gente tem para os biotérios. Nós somos os pilares humanos do avanço científico. E isso é muito importante que vocês entendam. Nós somos os pilares de tudo isso. Não acontece ciência, não acontece biotério, se não tiver uma pessoa por trás disso, né? Então, se eu exerço uma função crucial na manutenção do ambiente ético e controlado, nas investigações científicas, se eu tenho, né, dedicação e expertise, competência que me possibilitam obter resultados significativos, se eu contribuo diretamente para os avanços médicos e tecnológicos que se traduzem em benefícios para a saúde, como é que eu posso passar desapercebido? Como é que as pessoas podem não olhar para as pessoas que trabalham dentro do biotério? Nós somos pilares, né? E vocês não podem esquecer disso. Temos as nossas responsabilidades em cima do bem-estar animal, cumprimento de normas éticas e legais, claro que temos, não vamos esquecer disso. Mas precisamos também entender
que esse trabalho dentro dos biotérios, apesar de toda a importância que ele tem, ele é um trabalho de rotina, ele é monótono, né? Ele, apesar de essencial, a natureza repetitiva e diária pode ter impacto profundo sobre a saúde mental e o bem-estar das pessoas que estão ali trabalhando, tá? A repetitividade das tarefas, procedimentos padronizados, mesma hora, mesma coisa, mesmo animal, mesma pessoa, mesmo trabalho, é crucial, mas pode nos dar uma sensação de estagnação mental, né? Então, esse efeito no bem-estar, a falta de diversidade no trabalho diário conduz a uma rotina previsível, monótona, potencialmente levando a burnout. Isso é um fato. Este esgotamento emocional é alimentado pela contínua falta de novidade, desafio, elementos que são fundamentais para a inovação e satisfação no trabalho. Aí, a falta de variedade nos dá a sensação de subutilização do nosso potencial criativo. E isso é muito complicado, tá? Porque se a gente não acredita que nós temos potencial criativo, se nós desacreditamos, achamos que estamos sendo subutilizadas, né? Nós levamos a um pouco espaço para o pensamento crítico, e isso, o que acontece com a gente? A gente acaba nos vendo como talentos que estão sendo desperdiçados, tá? Isso impacta na satisfação e no engajamento. A monotonia mina a satisfação do trabalho, assim como diminui o engajamento. E trabalhadores menos engajados são menos propensos a se sentirem motivados ou satisfeitos, o que pode afetar a qualidade do meu trabalho e, consequentemente, o resultado das pesquisas, tá? Quais são as estratégias que a gente pode usar para mitigar esses efeitos na monotonia? O que a gente pode fazer? Implementar práticas que revitalizem o ambiente de trabalho, tá? E que práticas são essas? Rotação de tarefas. Todo mundo dentro do biotério sabe fazer tudo e a gente pode rotar as pessoas dentro do biotério para que elas se desafiem em tarefas novas, né? Só um pouquinho. Eu não posso passar com o mouse, então tem que ser com o dedo aqui no livrinho. A capacitação e desenvolvimento ajuda a quebrar a monotonia, proporciona diversidade intelectual, tá? Criar projetos, juntar as pessoas dentro do biotério e criar projetos, escrever projetos. As pessoas precisam se apoderar no trabalho que fazem. Gestão da qualidade, gestão à vista, tá? Vou mostrar para vocês agora, em seguida, como é diferente do trabalhar num ambiente que é organizado, que tem, que tudo está no seu lugar, dá outra satisfação para a gente trabalhar ali dentro. E significar as tarefas. O que é significar a tarefa? Prestar atenção naquilo que eu faço, entender o porquê de eu estar fazendo, né? Se eu fosse considerar dentro dessa estratégia duas coisas fundamentais, eu colocaria a gestão de qualidade e significar as tarefas como primordiais para a gente conseguir mitigar essa monotonia. Se vocês olharem esse quadro de rotinas que a gente faz, que é um Kampschwein, se vocês olharem esse ambiente aqui, limpo, liso, indicado, isso te dá prazer de entrar ali, te dá prazer de trabalhar. Existem muitos estudos que mostram que quanto mais organizado é o trabalho dentro de um local, mais prazer, com mais vontade tu vai pro trabalho, tá? E a gente tem essa mesmice de mesma hora, mesmo trabalho, mas a gente pode rotar tarefas, né? A gente pode fazer daquela troca de caixa um momento como esse que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu botei rotar tarefas, olha eu fazendo solução. Eu também trabalho lá dentro do biotério, eu também faço as coisas que as pessoas fazem, até porque também é monótono se eu não estiver lá dentro, se eu não conseguir visualizar tudo que estão fazendo, como estão fazendo, etc e tal. Então, eu trouxe esse videozinho para mostrar para vocês, né, como que uma troca de caixa é pesado para a pessoa.
Mas olha o prazer que as pessoas têm de olhar o bem-estar daquele animal. Essa minha funcionária, ela estava olhando, a gente botou um enriquecimento novo, um número diferente de animais na caixa, ela foi lá olhar para ver se os animais estavam bem, para ver se os animais tinham aceitado bem o enriquecimento, né? Se eles estavam tranquilos, se não tinha mudado o comportamento deles. Então, tudo isso a gente faz porque a gente significa aquilo que a gente está fazendo, né? Outra preocupação significativa que os profissionais de biotério têm é a fadiga por compaixão, né? Hoje em dia tem uma linha de estudiosos que contestam o termo fadiga por compaixão. Eu ainda não consegui ficar convencida que eles estão certos. Eu acho que a fadiga por compaixão eu considero como empatia constante, né? Aqueles que cuidam dos animais, eles podem sentir uma profunda compaixão, tá? Pelos animais estarem ali sofrendo, sem eles poderem fazer nada diferente, principalmente quem trabalha nos experimentos, né? Então, essa carga emocional significativa pode complicar, né, a saúde mental das pessoas. Então, também tem a pressão por conciliar a emoção e a ética, né? Lidar com o sofrimento animal pode desencadear sentimento de culpa, ansiedade, angústia, criando uma pressão interna para conciliar as paixões pessoais da gente, né? Só para dar um exemplo para vocês, semana passada me apareceu um estudante de mestrado e ele me disse que ele achava que ele ia parar de trabalhar com os animais, porque ele ficava tão angustiado que ele tinha voltado a fumar depois de 10 anos, de tão angustiado que ele ficava quando morria um animal. Então, vocês pensem que às vezes a gente acha que no dia a dia as pessoas... Não, isso é bobagem, não, eu troco caixa, não tem problema nenhum, eu vejo o animal sofrer, mas sei que é por um bom motivo. Não é bem assim, a gente sabe que é por um bom motivo, a gente entende o que a gente está fazendo, mas mesmo assim lá no fundo fica aquela sensação de angústia, né, por estar ali usando uma vida, né, então isso é um fato, tá? E quais são as estratégias de mitigação para a fadiga por compaixão? Diversificação de tarefas, como a gente falou lá para a mesmice do dia a dia, né? Rotinas de trabalho que possam ser alteradas, né? Eu vou hoje trocar rato, amanhã eu vou fazer trabalho junto aos pesquisadores, amanhã eu vou passar lá para a área de montagem de materiais, e assim eu posso trocar de áreas dentro do biotério, tá? Programa de apoio emocional. E isso me tiro o meu chapéu para vocês do Cambi, porque isso que vocês estão fazendo é um programa de apoio emocional. É encorajar as pessoas a mudar o ponto de vista, a olhar outras coisas, a se verem, né, como importantes, recebendo uma palestra para si, né? É fazer mindfulness, né? É meditar, é fazer exercícios que possam ajudar a mitigar a carga emocional, é pegar um grupo de pessoas e fazer um exercício físico, um jogo junto, né? É também a educação e o treinamento, ensinar os funcionários sobre gerenciar a fadiga por compaixão, proporcionar workshops sobre habilidades emocionais para prepará-los de maneira a enfrentar esses desafios, tá? E eu tenho esses dias estava escutando um CEO de uma empresa falar sobre motivação e ele disse isso, que essa frase, eu incentivo a combustão colaborativa. O que é a combustão colaborativa? É aquelas reuniões que a gente faz com todo o grupo para tomar um café, para comer para fazer um almoço e para discutir ideias, né? Ele disse que é onde ele mais sente a equipe dele, é nesses momentos, onde ele mais pega ideias geniais, é nesse momento. Eu me lembrei de uma vez que eu estava com meus funcionários discutindo um POP e nós ficamos, tipo, em flow, quase 1 hora, sem perceber que a gente já tinha passado todo aquele tempo discutindo o que um achava, o que o outro achava. Então, assim, essas discussões, essas são formas que a gente acha, né, que a gente tem que ir bolando dentro do biotério para diminuir todos os problemas, né? Então,
Como é que a gente evita chegar nesse problema da fadiga por compaixão, da mesmice, da falta de variabilidade, da rotina, da monotonia? Como a gente pode passar por isso, né? Agregando valor àquilo que a gente faz diariamente e dando significado. Lembra que eu disse para vocês que eu ia mostrar aonde uma técnica cirúrgica pode afetar a tua vida? Olha o que significa para mim a experimentação animal. A minha filha, com 4 anos, teve que botar um endotélio de porco no coração. Ela fez um xenotransplante. Ela não tinha a divisão entre as aurículas, tá? O que isso significou para mim? Que ela pôde ficar grávida. Talvez ela nem não fosse ir ao óbito ou qualquer coisa assim, porque era nas aurículas. Ela ia ser cardíaca, ter uma vida muito debilitada, não poderia ficar grávida, né? Mas a gente usou a experimentação animal e hoje a minha filha tem 2 filhos, né? E eu tive a possibilidade de ser avó, que é um sentimento único e eu desejo que cada um de vocês um dia possa ser. Sabendo trabalhar em equipe, gente. Se a gente, nada do que a gente faz dentro de um ambiente de trabalho, se não for em equipe, não vai dar certo. E aí, quando a gente pensa em trabalhar em equipe, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que vocês nunca esqueçam o valor da comunicação na equipe, no trabalho de vocês. Conversar um com o outro é fundamental. Esclarecer as coisas é fundamental, né? Então, é muito legal essa citação do Imo, que ele fala, né? O diálogo entre os genes e o ambiente que circunda continuamente o animal nasce durante a sua vida, né? E ele não se processa corretamente. Se ele não se processa corretamente, os genes saem fora do controle, as células crescem desordenadamente e o resultado é o câncer. Isso que acontece quando a gente não se comunica. Crescem cânceres dentro da nossa equipe, né? Crescem situações doloridas e que às vezes não tem mais conserto, né? Se a gente não pegar. Dar feedback, gente. Feedback é fundamental. Ele é responsável por conhecermos nossa autoconfiança e autoestima. Eu preciso saber se o que eu estou fazendo está certo. Eu preciso saber se o que eu estou fazendo está errado, né? Alguém tem que me dar feedback. E ele pode ser corretivo quando a gente chama o funcionário, né, dentro, eu e ele, e conversamos sobre o que eu acho que ele está fazendo de errado, ou pode ser validativo, quando eu faço, né, um elogio ao meu funcionário, frente a toda a equipe, né, ou frente ao grupo que ele está trabalhando. Trabalhar em equipe foi uma dádiva que nós recebemos, porque nós temos polegar opositor que nos deu a capacidade de colaborar, de fazer armas, de fazer lápis, e nós fomos evoluindo. Uma equipe é um conjunto de pessoas que se aglutinam por uma necessidade graças à sua capacidade de colaboração. Sem colaboração, não tem equipe, gente. Não tem equipe. A gente precisa transformar o nosso ambiente de trabalho num lugar que a gente possa dar espaço para as diferenças, que a gente tenha contradição, que a gente assuma nossos erros, que a gente desenvolva a criatividade, né? Que a gente nunca deixe aqueles corvos nas soleiras, que é os ciúmes, a inveja, o rancor, a vingança, né? Se alojarem dentro da nossa equipe. Eu tive trabalhos maravilhosos que foram simplesmente postos no lixo, porque as equipes se envolveram em condições de ciúmes, de inveja, de rancor e de vingança e acabaram com um trabalho que podia ser maravilhoso, né? Então, no cotidiano, para evitar isso, escutem as pessoas, escutem. Ouçam, compreendam, aconselhem, motivem, inspirem as pessoas. Ouçam, mediem conflitos, deem feedback, orientem, acalmem as pessoas. Ouçam, cobrem, repreendam, porque a gente precisa repreender, mas precisa, no momento de repreender, recompensar e celebrar as vitórias, né? Quando a pessoa escuta e nos ajuda, né? Ouvir, gente, sempre ouvir, mas não ouvir
ficar olhando para a pessoa e entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Não, escutem e façam dessa escuta uma coisa que seja para o bem, para auxiliar a pessoa, tá? Uma equipe, ela precisa de motivação, e para isso existe um monte de fórmulas, técnicas, ferramentas, a gente pode trabalhar com as pessoas, fazer grupos, mas nada disso vai adiantar se a pessoa não estiver comprometida e engajada em fazer mudar, em levar a mudança à frente, tá? Para transformar um grupo numa equipe, a gente nunca pode pensar em indivíduos isolados, e sim pensar num grupo de pessoas e nas suas interações psicossociais, né? Uma multidão, ela se dirige para cada lugar. Tu vai lá em cima de um prédio alto, olha para baixo e tu vê um monte de gente caminhando. Aquilo ali é uma multidão. Eles, cada um vão para o seu lado, não tem um objetivo em comum. O grupo, ele tem um objetivo em comum. Quando tu vai para um estádio de futebol, por exemplo, né, ver o Grêmio jogar, de preferência, a gente está num grupo, torcendo por uma equipe que está lá dentro, e essa equipe que está lá dentro, ela está uma unida na outra para conseguir, uma unida na outra para conseguir chegar no objetivo final. Se um deles não der certo, a equipe inteira vai sofrer. Então, equipe é aquele conjunto de pessoas que estão unidas num objetivo, tá? Quando a gente forma uma equipe, a gente vai selecionar pessoas, a gente leva essa pessoa, integra essa pessoa dentro do grupo, capacita essa pessoa, desafia a pessoa. O que é desafiar a pessoa? É saber aonde colocar aquela pessoa no lugar certo, no lugar que ela vai dar o melhor dela, né? É não dar tarefas além do que ela pode, por capacidade emocional e física, fazer, né? E sempre recompensar, sempre recompensar as pessoas, né? Mas não se faz uma grande equipe sem um grande líder, né? Vocês aí no CAMB têm um grande líder. Vocês podem ter certeza que vocês têm um grande líder aí, tá? Um líder, se a gente for pensar quem é esse líder, pode ser qualquer um de nós. Todos nós vamos ser líder em algum espaço da nossa vida. A gente pode ser líder na nossa casa, com os nossos amigos, né? Pode ser líder num jogo de futebol, mas aqui a gente está falando de um líder, né, que vai juntar pessoas, o corpo e a alma dessas pessoas numa função prazerosa, tá? Esse líder, ele precisa ter competências, senão ele não vai ser um bom líder, né? Ele precisa ter competências hard, que a gente chama que são as competências técnicas, competências soft, que são as competências emocionais. Ele precisa estar ciente da missão que ele vai desenvolver, né? Ele precisa saber que ele é responsável por aquele grupo e ele tem que dar tudo para aquele grupo, e ele precisa, acima de tudo, ter caráter, tá? Falando um pouquinho, e ele precisa ter legitimidade. O que é legitimidade? Legitimidade é ser o que tu é e não só fazer o que tu diz. É fazer o que tu é, não só fazer, ser o que tu é, tu fazer aquilo que tu diz e não dizer uma coisa e fazer outra, entendeu? A legitimidade está na coerência. Eu digo que eu sou uma pessoa do bem e eu sou uma pessoa do bem. Eu só não digo que sou, eu sou uma pessoa do bem, né? Então, a missão do líder é ter a visão de futuro, né? É olhar para frente, é ter sonhos em comum com a equipe dele, é lançar objetivos relevantes para a sua equipe, é ter metas desafiadoras, é significar aquilo, né? Quando o gato pergunta para a Alicia aonde ela vai, ela diz que ele não sabe, ele diz, então tu não vai a lugar nenhum. Então a gente tem que ter sonhos, né, que nos levem lá. Caráter, ser uma pessoa íntegra, que defenda os valores, né, que tenha responsabilidade, que tenha coerência naquilo que ele fala,
né? Lealdade e principalmente coragem. Coragem para lutar por sua equipe, coragem para deixar a equipe fechadinha, né? Para defender essa equipe. E se a equipe fizer alguma coisa errada, ele não sair dali falando mal da equipe, sim resolver isso dentro da equipe e fora sempre defender as pessoas que trabalham com ele, tá? Isso é um líder. Isso são as capacidades de caráter de um líder, né? As competências softs também, sociabilização, empatia, comunicação, ser motivado, inspirar, desenvolver, né? Fazer a alocação das pessoas no lugar certo, mediar os conflitos, né? Gostar de pessoas, gente. Um bom líder tem que gostar de pessoas. Quem não gosta de pessoas não pode ser um bom líder, né? Vamos lá. Competências hard, né? Ter domínio técnico, controle do contexto, uma visão sistêmica e um pensamento estratégico. Não dá para tu botar uma pessoa que nunca olhou para um biotério, que nunca trabalhou dentro de um biotério, a ser um líder. Ele não tem domínio técnico, ele não controla o contexto, não tem a visão sistêmica, nem vai conseguir fazer um pensamento estratégico ali. E agora, mudando o tema rapidinho, né, para dar um tempo para a gente discutir, eu queria falar para vocês sobre a felicidade, porque eu acho que no mês que a gente está tão preocupado com a emoção, a coisa mais genuína que existe é a felicidade, né? A gente precisa ser feliz. A felicidade começa lá no cérebro, né? Junto com emoções, sentimentos, habilidades, está também a felicidade, tá? No nosso cérebro, a amígdala, ela é responsável pelas reações instintivas, novos estímulos, né? E ela olha todo aquele, ela é a reação instantânea para garantir a sobrevivência. Já o lobo frontal, que nós humanos temos mais desenvolvido, é responsável por controlar os impulsos, pela atenção, pelo raciocínio. Por que eu estou falando disso quando eu falo de felicidade? Porque a felicidade, ela está muito ligada ao lobo frontal. Ser feliz, né, é a gente desenvolver o nosso lobo frontal. Porque as coisas negativas, né, tudo que é negativo, a gente aprende mais rápido pela dor, as interações negativas sempre têm maior impacto na vida da gente, é muito mais fácil experimentar o desamparo que sair dele, né? É o velcro e o teflon, sabe? O velcro é aquele que gruda, o negativo sempre gruda, o positivo é o teflon, ele não adere, tá? Então a gente vai sempre lembrar, vocês podem, um exemplo de vocês é que vocês passam uma vida inteira fazendo as coisas certas, aí um dia vocês fazem uma coisa errada. Todo mundo vai falar da coisa errada que tu fez e não das coisas certas que tu fez a vida inteira. O melhor goleiro do mundo é aquele que defende um pênalti. Ele toma um frango, né? Ele deixa de pegar uma bola, ele passa a ser o pior goleiro do mundo. É assim, as coisas negativas sempre pegam mais, né? E aí a gente olha, o Frederic Loné, ele disse uma coisa muito interessante. Ele fez essa divisão entre prazer, alegria e felicidade. E sabe o que diferencia a felicidade do prazer e da alegria? A felicidade, ela tem que ser um momento que tu compartilha, que tu doa, que tu faz alguém feliz. Esse momento em que tu faz alguém feliz, em que tu trabalha num voluntariado, em que tu dá um pouco de ti, é o momento que tu consegue a tua felicidade, tá? A felicidade é uma experiência de contentamento e bem-estar combinada à sensação que a própria vida possui um sentido e vale a pena. Quando a gente dá sentido para a nossa vida, a gente consegue ser feliz, tá? Esse cara aqui, ele passou 12 anos trabalhando na Universidade de Wisconsin, lá nos Estados Unidos. Depois ele foi meditar, tá? E ele alcançou uma atividade do córtex pré-frontal que é a maior que já foi conferida e vista até hoje. Então, ele é considerado o homem mais feliz do mundo, tá? Então, vocês estão me escutando? Acho que essa aqui é melhor esquentar aqui. Vocês estão me escutando, pessoal? Sim. Ah, tá, porque eu comecei a escutar vocês aqui.
Bom, estamos terminando, tá? Então, a meditação que eu falei lá atrás para vocês é a meditação, ela nos dá habilidades de resiliência, de savoring. Savoring, o que é? É saber tirar gosto daquilo que a gente faz, sabe? É botar sentido em tudo aquilo que a gente tem prazer, tá? Atenção plena, generosidade, tudo isso a meditação nos leva. Eu recomendo super para vocês, principalmente para quem trabalha nessas atividades repetitivas, né? Então, ter o cuidado e compromisso diário no trabalho dentro de um biotério são a base para grandes avanços científicos, nunca esqueçam disso, criando um impacto duradouro na saúde e no bem-estar de todo mundo. Se não existisse o trabalho com animais de laboratório, quantas doenças hoje em dia não teriam cura, né? Então, pensem nisso. Reunir-se é um começo. Manter-se junto é um progresso. E trabalhar juntos é o sucesso. Adoro essa frase, tá? Muito obrigada, gente. Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Agora eu vou vê-los. Olha quanta gente que tem aí. Eu esqueci, na apresentação, Luiz, eu esqueci de fazer uma informação extremamente importante, que a Luísa é a coordenadora atual do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal. Então, essa carreira dela, cuidando dos animais e agora cuidando das pessoas que trabalham em biotérios, resultou nisso uma função extremamente merecida na carreira dela, a coordenação desse conselho, e não só a coordenação, mas talvez eu possa dizer que ela é a pessoa que mais se encaixa nesse papel de, né, vários coordenadores já passaram, mas ninguém vestiu a camisa do CONSEA como a Luísa veste em público, defendendo a coordenação, esse conselho, e não vai me fazer chorar aqui. Pronta para responder dúvidas da comunidade. E ela quer falar? Não, eu queria dizer que tu não pode me fazer chorar aqui agora, pelo amor de Deus. Eu falei isso antes. Vai, agora pode falar. Bom, então a gente está aberto para perguntas, para comentários, tanto nossos aqui na UFRJ, quanto do público, que eu nem sei quantas pessoas tem participando, mas tem um bocado. E 41, muito legal, muito legal. É o resultado desse teu trabalho, Luísa, parabéns. Obrigada. Eu queria só dizer uma coisa para vocês, assim, ó, tudo que eu falo para vocês, vocês não considerem a coordenadora do Conselho aqui, considerem a Luísa, tá? Porque talvez o Conselho nem concorde tanto assim comigo. Mas estou brincando. Mas, assim, tudo que eu digo para vocês, gente, assim, é genuinamente uma coisa que eu sinto mesmo, sabe? Quando eu falo, é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Então, vocês tenham certeza que eu também estou aberta a críticas. Eu acho que é um assunto que a gente pode discutir bastante, né? Eu só não discuto a psicologia das coisas, porque aí para um pouquinho, eu não me aproprio da parte psicológica, mas por isso que eu sempre falo, né, tem momentos que tu chega num burnout ou numa fadiga por compaixão, que tu precisa realmente de um médico, né? Mas a gente tem que saber evitar isso, e é por isso que eu converso com vocês, para a gente evitar esse momento, sabe? Luísa. Oi. Você conhece minhas apresentações, e uma delas eu sempre termino com uma pergunta. E nunca a gente tem tempo para discutir essa pergunta. E a pergunta que eu faço nessa apresentação é: qual o animal mais importante de um biotério? E as respostas é múltipla escolha. É o ser humano ou é o animal de laboratório? Qual o animal mais importante do biotério? Se depois dessa palestra eles não responderem que é o ser humano, eu vou ficar triste.
Tá, então, em primeiro lugar foi para o ser humano e em segundo lugar foi animal de laboratório? É essa a tua resposta? Bom, viu? Você ouviu? Oi? Luísa, tá ouvindo? Eu ouvi o que o Marcelo disse, que ganhou o ser humano, e eu estou dizendo que ainda bem, depois da minha palestra, ganhou o ser humano. Não, mas eu acabei não fazendo essa pergunta para o pessoal aqui, nem para o público que está assistindo, mas era a pergunta para você responder, e na verdade você respondeu, e o animal fica em segundo plano, mas não é uma pergunta que não é o correto você dizer que o ser humano é em primeiro e o animal fica em segundo, porque a gente discute bastante sobre o animal, a importância do animal e o cuidado que a gente tem que ter com os animais. Mas é uma discussão interessante. Para mim, eu acho que não tem resposta, né? Não tem primeiro ou segundo. Os dois são tão importantes. Marcelo, eu acho que... Posso falar? Eu acho, né, que assim, fica em primeiro lugar, tá? Porque o animal de laboratório, ele precisa do ser humano, né? Ele precisa, para o seu bem-estar, de alguém que cuide dele. Então, se tu não cuidar da pessoa que está cuidando desse animal, o animal não vai estar bem cuidado, né? Então, por isso que eu coloco, em primeiro lugar, o ser humano. Tem trabalhos que mostram, né, que quando a pessoa que está trabalhando com os animais, ela não está em bem-estar, ela não consegue tratar o animal com bem-estar, ela tem menos paciência, ela não vê motivo para trocar uma caixa, ela não vê motivo para repor uma água, entendeu? Então, por isso que eu considero que o homem ainda está em primeiro lugar, porque se ele for uma pessoa motivada, bem tratada, ele vai cuidar daqueles animais como se fosse a vida dele, né? Certo? Perfeito. Concordo. Uma outra pergunta do público? Pode dar. Pessoal, aqui. Então, agora a gente vai abrir para perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar? O pessoal aí que está remotamente também pode perguntar e falar. Pode abrir o microfone e falar. Sem briga, gente, um de cada vez. Sério. O que é? Agora pode falar. Ok, então, Luísa, mais uma vez, muito obrigado. A gente vamos encerrar. O pessoal, tanto de casa quanto aqui, não estão com muitas perguntas, mas faz parte do... É importante a mensagem que você passou. Tem ali tem alguma pergunta ali no chat? Não, só parabéns, só elogios. Então, gente, muito obrigado. Essa é só a primeira de algumas atividades que a gente vai fazer nesse mesmo formato. E Luísa será chamada de novo, presencialmente ou de forma virtual. Então, muito obrigado mais uma vez, Luísa. Obrigado a vocês que estão aqui, obrigado a vocês que participaram online. E é isso, encerramos por aqui. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Um beijo, obrigada, Luísa. Muito obrigada a vocês, viu? Foi um prazer enorme. Oh, meu Deus. Tem alguém que levantou a mão aí. O cara levantou a mão agora. Peraí, esse mouse é horrível. Oi. O cara que levantou a mão. Alguém levantou a mão? Ian. Pode falar. Talvez não esteja conseguindo, né? Tá bom. Pessoal, Marcelo, deixa eu só perguntar uma coisa para o pessoal aí, principalmente o pessoal do CAMB, tá? Que eu conheço mais. Vocês alguma vez se sentiram perto da fadiga por compaixão? Alguém quer falar? Muitas cabeças balançando
Em concordância. Em concordância. Pois é, viu? Às vezes a gente chega bem pertinho, né, dela. Tem que ter cuidado, gente, de verdade. Mas vocês têm um líder maravilhoso aí, que está sempre atento, e tem a Natália também, que faz um trabalho maravilhoso, né? E as gurias todas aí. Eu não estou vendo todo mundo, mas tenho certeza que o Léo, quem mais que eu estou vendo? Abel levantou a mão aí. Abel não está aí, eu estava confundida, tu, Bel. Em casa, estou escondida. Está escondida. Fiquei um pouco curiosa com essa sua colocação de quem de nós já sentiu estar perto da fadiga de compaixão, e aí o comentário de às vezes a gente chega bem pertinho. Fiquei curiosa no sentido de perguntar se existem sinais objetivos de isso aqui, a partir disso aqui a gente classifica como fadiga, né, de compaixão. Porque assim, a minha sensação é que acho que a maioria das pessoas que trabalham todos os dias com animais de laboratório sente, né, algo que eu nomearia fadiga de compaixão. Mas aí você perguntando nessa classificação que me pareceu um pouco mais detalhada, queria te ouvir um pouco mais sobre isso, se existe essas categorizações. Não existe, que eu saiba, não existe uma categorização, né? Mas a fadiga por compaixão, Bel, ela é aquele momento em que tu já estás com estresse crônico mesmo, entendesse? Que tu tá depressiva, desmotivada total, entendesse? É esse ponto que tu já não reage mais a estímulos, tu precisa de tratamento mesmo, entendeu? Então, chegar perto da fadiga todo mundo que trabalha com animais sente compaixão, né? Se sente um pouco, às vezes, balançado, né? Emotivamente cansado, mas isso não quer dizer que tu estejas doente. Tu tá doente quando tu não reage mais, entendeu? Quando a fadiga te leva a um burnout, que tu tem que sair, que tu precisa de tratamento médico, né? Mas, assim, que a gente está sempre perto, tá? Por isso que tem essas técnicas, que a gente, como líder, como chefe, tu tem que estar sempre atento a esse tipo de situação. A pessoa começa a ficar mais desmotivada, começa a ficar mais quieta, busca essa pessoa, vai atrás dela, muda de lugar, sabe? Leva para uma atividade junto, dá um cafezinho e faz uma combustão de ideias ali, sabe? Busca. A gente que trabalha como equipe, a gente tem que estar atenta a esses funcionários, né? Tem alguns, eu já tive funcionários que estiveram bem à beira de uma fadiga por compaixão, que a gente conseguiu, né, trabalhar isso, mas é importante a atenção do líder, do chefe, né, do responsável, do encarregado, para as pessoas que trabalham com ele, né? Por isso que a gente tem que conhecer as pessoas, né? Te respondi, Bel? Respondeu, e eu sinto também que eu vou dormir em cima desses. Tá bom, tem que mesmo. Mais perguntas, não, pessoal? Então, muito obrigada, né? Eu queria dizer para vocês todos que... ninguém fala, eu vou continuar falando, Luísa. Oi? Se ninguém fala, eu vou continuar falando. Fala. Sobre estratégia de rotacionar as pessoas, né, nas funções. Como que a gente pode conciliar isso com o outro lado da moeda, de que a gente precisa especializar as pessoas em cada setor também, né? Como que isso... Bel, eu sou uma pessoa, eu sempre fui, tá? Não é de hoje nem de ontem. Eu sou uma pessoa que eu sempre achei que os funcionários precisam saber tudo, todos, tá? Por fato, um dia, assim, eu sempre trabalhei com muito poucos funcionários. Então, um dia que falta um, o outro tem que saber fazer aquela tarefa. Então,
meus funcionários, todo mundo tem que saber fazer tudo. Uns são mais especializados nisso, uns gostam mais disso. Eu tenho funcionários que eles gostam de trabalhar dentro da sala, só dentro da sala, eles não gostam de trabalhar em outro lugar. Tem funcionários que não gostam de trabalhar dentro da sala. Aí a gente ensina todo mundo e vai alocando as pessoas no lugar mais propício para ela, tá? Mas eu acho que quanto mais a pessoa é especializada, menos ela se sente desmotivada, tá? Eu acho. Não é uma regra, né? Mas eu acho, eu te digo que eu faria todo mundo saber tudo para poder rotacionar as pessoas. Vocês trabalham com pessoas terceirizadas, né? Então, essas pessoas, elas também precisam saber trabalhar em todos os locais. Um dia, falta uma no lugar, tu tem que botar, tu tem a possibilidade de colocar outro naquele lugar. Fazer uma rotação entre biotérios, né? Eu fazia isso. Rota, um dia fica na produção, outro dia vai para experimentação, entendeu? Um dia fica num laboratório, outro dia fica no outro, mas não um dia num, um dia no outro, um período no outro, porque senão para os animais também é ruim se tu ficar rotando todo dia as pessoas, entendeu? Mas isso tem prazos, né? Tu deixa um tempo num, tu deixa um tempo no outro, entendeu? Tem que ter parcimônia nisso, não é sair agora, cada dia uma pessoa faz uma coisa, porque tu vai enlouquecer os animais que trabalham que estão dentro das salas, né, com cheiros diferentes, né, mas é importante que tu, de tempos em tempos, tu vá fazendo essa rotação, bota a pessoa 2 dias junto com a outra que está trabalhando ali na sala e troca para o outro lugar, né, os animais já se habituaram um pouco com aquela troca e aí vai. Né? Eu faria isso. Tá ótimo. Tá? Ok. Então tá. Mais alguma pergunta, comentário? Sincero. Então, vamos encerrar. Luísa, mais uma vez, muito obrigada. É um prazer Obrigada, a gente estar aqui com você, ouvir você conversar. Espero que a gente faça isso mais vezes. Espero que vocês tenham aproveitado também. E é isso, mandei já a lista de presença para todo mundo, a gente vai dar certificado. E conseguir